Você tem conhecimento sobre hormônios? Sabe da importância que ele tem no nosso organismo? Então assista esse vídeo porque é sobre isso que nós vamos conversar hoje. Olá, eu sou a Jamile Sec, estou aqui para mais um episódio Pense Forte TV e hoje eu estou aqui para uma conversa sobre um assunto que todo mundo tem curiosidade, né? E um complemento da conversa que eu tive com a Daisy, né, Daisy? Quem não assistiu, corre lá no canal, dá uma olhadinha, que a gente conversou sobre saúde, anti-envelhecimento, né, Daisy? Hoje a gente vai tocar nesse assunto de novo. Então, e hoje nós vamos falar sobre hormônios, que nós ficamos devendo da outra vez, um aprofundamento sobre o assunto. E trouxemos aqui o Dr. Roberto Grandó, que é a pessoa que trabalha com isso, um profissional mais do que capacitado, a pessoa ideal para estar esclarecendo as nossas dúvidas sobre hormônios. Tudo bom, Dr. Tudo Roberto? bom? Boa noite a vocês. Boa Espero noite. que a gente desempenhe aqui da melhor maneira possível. E começamos dizendo que os hormônios fazem parte de um dos capítulos mais lindos da medicina, que chama-se endocrinologia. Poucas pessoas estudam ou entendem profundamente hormônios. E não é fácil. Cada dia nós temos novidades, que a evolução da tecnologia e da ciência em termos dos hormônios estão nos levando a um caminho quase que infinito do saber, porque como é que o nosso corpo funciona. Eles são tão maravilhosos que fazem o elo de ligação entre o nosso cérebro e o nosso corpo. Eles são transmissores, e sem hormônios eu não consigo erguer minha mão, eu não consigo me movimentar, eu não consigo falar, eu não consigo ir ao banheiro, eu não consigo me lavar, eu não consigo fazer nada. Os hormônios é que fazem toda essa energia no nosso organismo. Então são fantásticos. E existe uma grande dúvida ainda sobre os hormônios, né? Uma grande dúvida. Quando se fala em hormônios, parece que são só os hormônios sexuais. Na verdade, nós temos uma infinidade de hormônios que vêm de outras glândulas endócrinas que são produtores de hormônios. E hoje nós vamos nos ater no final da conversa sobre o que se está fazendo de mais moderno em termos dos hormônios sexuais, que tanto o homem como a mulher precisa usar cada vez mais, na nossa opinião, né? Cada vez mais a ciência mostra isso aí, que nós dependemos muito dos nossos hormônios para nós termos uma vida longa e saudável. Então está atrelado também ao envelhecimento da você. Isso. E tem muito a ver com comportamento também, né, Com Dr. certeza. Roberto? Eu atendo muitos pacientes que vêm às vezes com sintomas de queixa, achando que está com depressão, Exatamente. ou enfim, problemas comportamentais, e às vezes descobre que está com hipotireoidismo, Com certeza. né, que está com desequilíbrio hormonal, e as pessoas às vezes não têm noção da importância dos hormônios na nossa vida, né? Para vocês terem ideia, nós temos vários hormônios, e um deles é a serotonina, que é o guardião da nossa vida, dos nossos impulsos. Pessoas que têm serotonina muito baixa, mostram os estudos que podem ser assassinos em série, inclusive. E esses hormônios, por incrível que pareça, tanto a serotonina como a melatonina, o serial killer. Então, mostra que esse hormônio cuida da gente, para nós não passarmos do ponto, nós não sermos impulsivos demais, nós temos felicidade, não só tristeza. Então, os hormônios estão ligados realmente à vida da gente, né? E por incrível que pareça, a serotonina é um hormônio produzido muito no intestino. Aí se nós formos nos deparar com o que acontece no nosso intestino, depende do que a gente come. Né? Os hormônios têm que vir de algum lugar. Quando você come alguma coisa, você desencadeia uma cascata hormonal no seu organismo. Você vai produzir vários hormônios. Podem produzir de uma maneira muito boa, pode ser nula, inclusive, né? Então tudo tem a ver com o dia a dia da vida da gente. E é muito importante, é maravilhoso falar sobre hormônios. E o benefício está nesse equilíbrio deles, né? O segredo dos hormônios é o balanço deles, não pode nem mais nem menos. E aí que entram as pausas que nós vamos falar daqui a pouquinho. Dr. Grandó, a Daisy comentou do equilíbrio, a importância do equilíbrio dos hormônios. Como que funciona isso? O que a pessoa faz para manter esse equilíbrio? Isso é uma pergunta pertinente e muito importante. O que nós precisamos para nós? Saúde, não é verdade? Nós queremos fugir da doença de qualquer maneira. Nosso objetivo nesse planeta aqui é ficarmos saudáveis na nossa plenitude da vida e, se possível, chegar aos 100 anos nessa situação. E os hormônios fazem parte de uma grande orquestra que se mantém afinada ou desafinada no nosso organismo. Se nós temos inúmeros hormônios, vamos comparar com uma orquestra sinfônica com inúmeros instrumentos. Se essa orquestra começa a ter problema no que vai tocar o instrumento, e um maestro que não vai reger bem essa orquestra, nós vamos ter problemas, nós vamos não ter uma melodia, nós vamos ter uma bagunça, nós não vamos ouvir uma melodia
linda, maravilhosa, que vai nos elevar lá, nossas fantasias. Nós vamos chegar ao momento que... Vamos ter um ruído. Vamos ter uma ruído. Um ruído. Os hormônios é a mesma coisa, gente. O hormônio tem um chefe, o que chama-se HGH, que é o hormônio de crescimento, que é o maestro de toda essa grande orquestra hormonal. Ele é um hormônio, é um maestro que vai envelhecer também. E é o primeiro de todos os músicos dessa grande orquestra que envelhece, que é o que nos faz crescer, que é o hormônio de crescimento, que é o HGH. A partir daí, essa orquestra já foi muito bem treinada, ela já tem todos os indicadores de como é que se faz uma melodia charmosa e harmoniosa, mas cada um tem que estar no seu lugar e na sua vibração. Quer dizer, os hormônios começam a declinar quando nós começamos a perder o nosso maestro, que é o GH. Tá? Então aí depende muito de como nós vamos escolher nosso estilo de vida, e os nossos hormônios estão atrelados ao estilo de vida que a gente vive. Então, desde a nossa alimentação, o exercício físico, o relaxamento mental, o controle dos nossos pensamentos, tudo está ligado a hormônios. Né? E nós temos os hormônios que nos dão mais energias, que é a tireoide, a suprarrenal, o pâncreas que produz a insulina, né? E depois nós temos os que produzem os hormônios sexuais e assim por diante. O nosso assunto hoje aqui seria mais sobre modulação hormonal, reposição hormonal, que parece que é o que a plateia de hoje está pedindo, né? Para nós falarmos sobre os hormônios sexuais, o envelhecimento das nossas pausas, principalmente andropausa, menopausa. Tá? Porque se nós formos falar em todas as pausas humanas que nós conhecemos já, são 23. Cada um é um capítulo enorme e nós não vamos conseguir concluir isso aqui nem em 30 dias. Né? Então, falar especificamente sobre as pausas. Né? Isso é muito importante. Mas eu queria dar mais duas pinceladas diferentes. Nós temos um hormônio que nos faz dormir, que é a melatonina, que é um hormônio importante, porque sono, sol e água são alimentos importantíssimos para o ser humano. Nós temos também um hormônio que chama-se DHA, o DEA, que é o hormônio da juventude. É o hormônio que nos ajuda a evitar o câncer e uma série de doenças gravíssimas que vão acontecer quando nós vamos envelhecer. Então, para fazer um introito, agora nós vamos falar sobre os hormônios sexuais, né? Isso que é importante. Se usa ou não se usa a reposição hormonal? É uma polêmica enorme ainda, mesmo com o avanço da medicina, da tecnologia e da maneira que os hormônios se apresentam hoje para nós usarmos. Nós temos várias maneiras que nós vamos conseguir esses hormônios. Né? Nós temos os hormônios sintéticos, que são os hormônios que você compra em farmácia e que tanto a Maria como a Joana, a Maria Alva, a Josefina vão usar o mesmo. Não é um tratamento individual, não é uma reposição individual, é uma reposição em massa. São os hormônios que tu compra em farmácia. Juntamente com esses hormônios, nós temos os anticoncepcionais, que podem mudar de nome, podem mudar a dosagem, mas eles são hormônios sintéticos. São hormônios que a resposta, quando entra no corpo da gente, não é uma resposta fisiológica, é uma resposta farmacológica. E o resultado final desses hormônios, a gente nunca sabe a que ponto vai nos levar em termos de saúde. Nós estamos falando aqui em saúde, não é doença. Né? E hoje não, nós já temos há mais de 20 anos no comércio, começou nos Estados Unidos, os chamados hormônios bioidênticos, são os hormônios que têm a conjuntura molecular, a sua formulação molecular exatamente igual ao hormônio humano. E são hormônios que vêm da onde? Que a engenharia genética conseguiu fazer e que você pode usar sem problema nenhum, sempre de acordo com a sua necessidade individual e não com uma necessidade coletiva. Então, hormônios bioidênticos se usa de maneira individual. Cada pessoa tem a sua quantidade que vai precisar. E o mais importante, Jamile e Deise, de uma forma fisiológica. Você não pode abusar da quantidade desses hormônios. Porque aí você perde um pouco o controle, porque tu nunca sabe como é que ele vai chegar no seu organismo se você der uma grande quantidade. Porque no seu organismo tem que ter um receptor para receber o hormônio. A dose é calculada para justamente chegar nesse equilíbrio, exatamente, né? No equilíbrio que tu perguntaste, onde nós vamos chegar. Então a dose é muito importante, né? É muito individual. importante. É individual. E a maneira que você usa também é muito importante. Né? Como é que você vai fazer esse hormônio entrar no seu organismo para ter uma resposta biológica, uma resposta fisiológica. Né?
Em primeiro lugar, se você tomar qualquer comprimido que tenha hormônio nesse comprimido, você tem que fazer todo o trânsito gastrointestinal. Cai no estômago, vai para o intestino, ali entra o suco pancreático, entra a bile, aí tem os sucos do intestino, ele vai ser absorvido lá no intestino delgado, né? Entra na mesentérica, vai para a veia cava, vai para o fígado, do fígado que vai ser distribuído para o seu organismo. Então tem uma passagem inicial pelo fígado. E no fígado, se esse fígado tiver qualquer alteração e que ele recebe todo dia alimentos e estresse enorme para o que a gente come, não vai ter um resultado satisfatório. E pode levar a produtos finais que nós chamamos de metabólitos desses hormônios sintéticos a doenças graves. O hormônio bioidêntico não. O hormônio bioidêntico se usa de maneira que você passa na sua pele, tá? Ele vai ser absorvido e vai diretamente para o receptor, sem passar pelo fígado, de onde você precisa. Esse é o primeiro grande resultado que você vê no consultório, porque a minha experiência não é de livro, a minha experiência é do meu consultório. Eu tenho 16 anos fazendo modulação hormonal bioidêntica, então eu posso falar aqui com toda a segurança que raramente tu tem alterações importantes, né? Isso pode acontecer às vezes a maneira que cada organismo responde, mas de uma maneira geral é extremamente gratificante o uso desses hormônios bioidênticos, né? Porque eles são exatamente igual aos hormônios que o corpo humano produz. O outro hormônio são os fito-hormônios, que para vocês saberem o que é isso, que vem das plantas e que são extratos, eles não são hormônios, como é a progesterona bioidêntica, como são os estrogênios bioidênticos, como é a testosterona bioidêntica. Eles têm um componente desses fitoestratos, mas que eles não são iguais ao hormônio bioidêntico que é construído pela indústria molecular e nem que é produzido pelo nosso próprio organismo. Então existe uma grande diferença entre você usar o hormônio sintético, fito-hormônios e hormônios bioidênticos. Futuramente nós vamos ter implantes desses hormônios bioidênticos que já está sendo feito de uma maneira ainda ponto aqui, ponto ali, mas eu acho que a resposta pelo transdérmico no momento é tão boa que eu não vejo necessidade de fazer isso aí, mas só para esclarecer a população que está nos ouvindo, existe já implantes de hormônios bioidênticos também. Não só dos hormônios sexuais, existe a vitamina D3, existe o hormônio da tireoide, assim por diante. Então a evolução é fantástica nessa área da endocrinologia e da reposição, da modulação hormonal. E é importante colocar, né, Dr. Grandó, que é importante a pessoa ter um acompanhamento de um médico especialista, porque não adianta pegar a dosagem que a vizinha está tomando, né? Ou como acontece muito com anticoncepcionais, então pega a indicação. Não, tem que ver primeiro, tem que fazer todos os exames para ver o que está acontecendo no organismo daquela pessoa para poder modular, né? Não existe modulação hormonal sem o médico, né? Não tem como fazer isso. E outra coisa muito importante, telespectadores e pessoas que estão nos ouvindo, e vocês duas aqui, né? Que o hormônio bioidêntico te permite você usar praticamente todos os hormônios sexuais de uma vez só. Então, se você tem uma deficiência de estriol, de estradiol, de estrona, de progesterona, de testosterona, que é o que acontece na mulher, depois eu vou falar um pouquinho sobre a andropausa, você pode usar tudo numa dose só, transdérmica. Quando você vai para a farmácia comprar, desculpe, eu tenho que falar isso aí, você vai lá para você estar comprando um estradiol e uma progestina, que não tem nada a ver com o nosso corpo. Que é um sintético. Que é um sintético e que aí sim nós temos os problemas do medo de usar. É um sintético dose padronizada. Padronizada, que é igual para todo mundo. Não vai ter efeitos colaterais, né? Sim. Outra coisa, o hormônio bioidêntico, se você não usar a cada 24 horas, ele é eliminado. O hormônio sintético, você pode ficar até 30 dias no seu organismo sobrepondo as doses. Então é muito diferente, e aí que eu queria, de uma vez por todas, romper esse paradigma. O hormônio não causa doença, gente. Não causa doença. Se você souber os hormônios que você vai usar, os hormônios, a dose que você vai usar, sempre a parcimônia é importantíssima entre o paciente e o médico. Entre os exames que o médico vai pedir e principalmente a história clínica do paciente. A história familiar, tudo tem que ser levado em conta. Não se brinca com o hormônio, porque eles são extremamente poderosos.
mas também são extremamente poderosos por nos dar saúde, energia e vontade de viver. Nós damos tesão pela vida, você precisa dos seus hormônios. Tá? Tanto faz a mulher como o homem. Nós precisamos disso aí. Eu já vi pacientes do Dr. Grandó chegarem lá na farmácia com depressão. Eu lembro, você falou, né, que atende alguns pacientes com depressão e tal. E com o tempo de tratamento, os hormônios demoram aí 1 mês, 2, às vezes até 3, né? 6 Mas meses. com o tempo de tratamento eles se transformarem numa outra pessoa, uma outra energia, um outro potencial de agir, uma outra pessoa. A pressão que dá é essa, que é outra pessoa. Então, quer dizer, o que o Dr. Grandó fez? Modulou os hormônios deles. E no caso que ele falou da andropausa, essa questão da depressão no homem, às vezes está muito ligada à testosterona, né, doutor? Exatamente. A andropausa, de uma maneira assim, não quero falar aqui de uma maneira agressiva, é acima do velho rabugento, acima do velho mal-humorado. Isso se vê dentro da gente mesmo. Eu sou o espelho disso aí. Quando o meu hormônio cai um pouquinho, eu faz 15 anos que uso a minha testosterona. Você vai fazendo isso aqui conforme o seu corpo vai precisando. Só para dizer que às vezes a gente começa com doses um pouco altas, depois tu tem que diminuir, porque o teu receptor vai entupir e não vai funcionar, vai trazer efeitos colaterais. Então o homem que se deprime, o homem que perde a atenção pela vida, o homem que fica hipocondríaco, só quer tomar remédio, o homem que chega em casa e começa a criar confusão, o homem que tem insônia, o homem que começa a perder a libido sexual, começa a perder o desempenho sexual, começa a levantar várias vezes à noite para urinar, tem um sinal de sinais e sintomas da andropausa, que são sutis às vezes, né? Entre elas a depressão e a pouca vontade de viver, ou ele fica muito raivoso. Primeira coisa que faz, pensa em tomar antidepressivo, mas não é a depressão que ele tem um desequilíbrio hormonal, um desbalanço hormonal. Você repõe. E sempre falar bem claro, não é de um dia para o outro que vai funcionar. Isso aqui tu tem que chegar num nível no teu organismo para que ele vá funcionar realmente como se fosse uma droga milagrosa no seu organismo, fosse um produto milagroso. Ele precisa chegar num nível, assim como a melatonina para você dormir, eu falei, você também, os seus hormônios sexuais, você tem que chegar num nível para ele funcionar bem. E hoje, a nossa maneira de ver que o tratamento ou a modulação universal é através dos hormônios bioidênticos. Não ganho nada com isso, não tem propaganda nenhuma com isso, pessoal. Mas não sou eu que diz isso aqui, é a ciência que trabalha na medicina preventiva, que é a medicina que eu acho que é a mais, assim, de todas as que evitam as doenças, na verdade. Ela está atrelada ao uso dos hormônios bioidênticos. Todos podemos usar, inclusive as pessoas que tiveram câncer podem usar. Aliás, se quer prevenir o câncer de próstata no homem, você tem que usar a tua testosterona, porque senão o estrogênio que você come todo dia através dos produtos contaminados com xenoestrógeno vão ocupar o receptor da sua próstata e vão fazer seu câncer de próstata. É questão de tempo, né? E para finalizar, hoje, por incrível que pareça, são 3 doenças muito importantes no envelhecimento da gente: câncer de mama na mulher, câncer de próstata no homem e o Alzheimer. O protocolo preventivo é o mesmo. E o carro-chefe chama testosterona, que é o hormônio bioidêntico. Isso podem procurar nos estudos mais modernos. Vocês vão ver que a testosterona está no meio dos indicadores dos produtos que nós usamos, os fitoterápicos, as vitaminas, que é a cúrcuma, a vitamina a progesterona, é muito importante também para evitar o Alzheimer, o câncer de mama, o câncer de próstata. Ao contrário, gente, usar o hormônio bioidêntico previne o câncer de mama, o câncer de próstata e o Alzheimer. Por incrível que pareça. O que tem que ver o Alzheimer? Porque tudo é hormônio, gente. Nosso cérebro precisa de hormônio para ser saudável, para você não esquecer e não perder a sua relação com a vida, com seus filhos, com seus familiares. Chega aos 80 anos, não conhece a esposa, não conhece os filhos. Que vida é essa? Então, eu volto a afirmar, com toda a segurança, você tem que modular seus hormônios. Não precisa ter medo. Você procura um médico que vai lhe orientar direitinho, você faz uma parceria com esse médico, você não tenha medo de ser feliz, ele vai te orientar,
ele vai fazer os teus exames que tu tem que fazer previamente, vai te dar uma dosagem fisiológica, você não vai tomar uma superdose, porque não adianta, não vai funcionar. Pergunto, Alzheimer tem cura? Nós sabemos que não tem cura depois que se instala em você. O negócio é prevenir, né? O negócio é prevenção e promoção à saúde, né? Pra gente fechar, dá vontade de ficar ouvindo ele falar horas, né? Sim, sempre lembrando que a gente falou de equilíbrio, e uma vida em equilíbrio, uma vida saudável, entra a parte fisiológica, que é o que a gente está focando aqui hoje, questão de equilíbrio fisiológico, hormonal, entra a questão mental, né? Comportamento, como que a pessoa conduz a própria vida, como que ela se alimenta, como ela está dormindo, é um conjunto de coisas que faz com que você tenha uma vida saudável e feliz. Então a gente tem que cuidar de todas as áreas, né? A gente não sabe o que é mais importante. Uns dizem que é exercício físico, outros dizem que é alimentação, outros dizem que é modulação hormonal, outros dizem que é a água, outros dizem que é o solo, outros dizem que é a vitamina D3, que vem da mesma origem dos hormônios sexuais. O pai da vitamina D3, que é a vitamina mais importante e a mais estudada nos últimos 10 anos, vem do colesterol, assim como os hormônios esteroides. De onde é que vem esses hormônios no corpo da gente? Quem é que é o pai de todos esses hormônios? Chama-se colesterol. E, infelizmente, ele é considerado bandido. Na nossa maneira de ver, ele é mocinho e não bandido dentro da vida do ser humano. Ele é muito importante. E é tão importante que o fígado produz 85% do colesterol que você dosa pela manhã quando vai fazer exame. Não tem nada a ver com comer gordura ou não comer gordura, esse colesterol. O colesterol dosado é o colesterol que o fígado faz para você ter hormônios, para você ter vida, para você ter energia. Aí que está o problema, pessoal. O colesterol não é bandido, ele é mocinho. Então, começa pela alimentação. Você tem a melhor maneira de prevenir seu Alzheimer, sabe qual é? Exercício físico, caminhar. Não é ler. Tem muito intelectual, muito escritor com Alzheimer. Tem muita gente que passou em cima do livro a vida toda se exercitando a mente e tem Alzheimer. Mas você sabe hoje porque você precisa do oxigênio, do seu movimento, da sua caminhada, do seu exercício, que não precisa ser exagerado para você prevenir o Alzheimer e quase todas as doenças crônicas da velhice. Então, caminhar é importante. O homem veio no mundo para caminhar e não para ser sedentário. O corpo nasceu para movimentar. Ok. Doutor Grandol, muito obrigado pela presença, por todas essas informações. Obrigada, Deise. Imagina, eu que agradeço. Obrigada. A Deise já é veterana aqui, né? É sempre um prazer muito grande estar aqui. E eu agradeço a oportunidade também de vocês me convidarem. E eu, infelizmente, sou um entusiasta dessa medicina. Sou apaixonado pela medicina preventiva, pela medicina que nós rotulamos do anti-envelhecimento, que não é nada disso, a medicina integrativa. Já se usou esse termo anti-envelhecimento, hoje é a medicina integrativa. E ela precisa de todas as áreas da ciência para ter sucesso, né? Fisioterapeuta, educação física, controle da mente, enfim. E a nossa parte, que é a parte mais dos hormônios, a parte de vitaminas, nutrientes, nutracêuticos, minerais, enfim, que nós precisamos ter uma quantidade equilibrada no corpo para equilibrar nossos hormônios, para equilibrar a nossa vida. Obrigado. Até outro dia. Obrigada. Espero que vocês tenham gostado. Não esqueçam de se inscrever no canal, deixar comentários, compartilhe esse vídeo com quem vocês acham que vai se interessar pelo assunto e até o próximo. E aí galera, estão gostando dos vídeos? Então não esqueçam de se inscrever no canal aqui em cima e se quiserem ter mais informações a respeito do programa Pense Forte, as nossas redes sociais estão aqui embaixo. E assistam também os nossos outros vídeos aqui ao lado, beleza? Vem pensar forte comigo!